Eu convido os irmãos, então, nesta manhã, para abrirem suas Bíblias e acompanhar a leitura comigo no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Vai ser uma mensagem rápida, tá? E, coincidentemente, tem até um pouco a ver com o que a gente acabou de cantar aqui. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai, Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço por esta oportunidade, pela alegria que o Senhor tem colocado em meu coração de te servir, apesar das dificuldades. E peço que o Senhor tenha, mais uma vez, misericórdia da minha vida, misericórdia da vida de cada pessoa que se faz aqui ouvinte nesta manhã, e que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor, conforme a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Duas coisas têm falado muito ao meu coração nas últimas semanas, e essas duas coisas dependem muito do estilo de vida que a gente vive. E este texto de Romanos que acabamos de ler fala muito sobre o estilo de vida que um crente deve viver. Uma das coisas que tem falado muito comigo ultimamente é quando eu me lembro das pregações do pastor Timóteo. Quando eu lembro e elas me fazem lembrar da santidade que devemos ter, segundo o que ele nos fez lembrar, do que a Bíblia nos exorta a vivermos, não uma santidade apenas de procurarmos nos desfazer dos pecados. É claro que devemos procurar nos desfazer do pecado, mas levando um pouco mais além, ele falou muito sobre a santidade no sentido de sermos separados, de não sermos conforme as outras pessoas do mundo, de termos um estilo de vida diferente, de não sermos confundidos com as demais pessoas. Ele falou muito em santificação neste sentido, apesar de a santificação novamente abranger também esse aspecto de nos desfazermos do pecado. Então nós devemos viver um estilo de vida especial, um estilo de vida diferente, um estilo de vida que Deus requer de seu povo, mas não porque nós sejamos melhores do que as outras pessoas. Nós devemos nos separar das outras pessoas, não porque elas são piores do que nós, não porque nós tenhamos algo de melhor do que aquelas pessoas e isso acaba nos afastando das pessoas. Não, muito pelo contrário, não temos nada de bom dentro de nós. Se fosse por algo que a gente tivesse dentro de nós mesmos, a gente era no mesmo lamaçal das outras pessoas e vivendo o mesmo estilo de vida dessas pessoas. Mas nós devemos ter um estilo de vida diferente, um estilo de vida especial, um estilo de vida santo, porque nós temos conhecimento de Deus. Nós temos conhecimento de Deus e este conhecimento de Deus nos leva a termos reverência para com este Deus. Mas eu temo que estejamos vivendo um estilo de vida completamente contrário do estilo de vida que devamos procurar viver. Não que não estejamos procurando viver um estilo de vida sem pecado ou com menos pecado. Sem pecado, é claro que ninguém consegue viver. Não neste sentido. Mas eu temo que estejamos fazendo de nossas vidas um grande ciclo vicioso.
E como assim um ciclo vicioso? A gente nasce, a gente se dá por gente e a gente quer se preparar para a escola ainda antes de termos alcançado a vida escolar, para já chegarmos lá na frente dos demais concorrentes na nossa vida escolar. Mas a gente começa essa preparação para a vida escolar sem sabermos se a nossa vida alcançará a idade da vida escolar. E quando a gente alcança a idade escolar, a gente se dedica ao máximo, a gente dedica nosso tempo, a gente dedica as nossas forças, a nossa vida, a nos preparar para o vestibular. Então, o nosso tesouro passa a ser a preparação para aquele vestibular, é ali que a gente investe, é ali que a gente aplica a nossa vida, mas nós não sabemos se nós alcançaremos a nossa idade para prestar um vestibular. E aí a gente faz vestibular, a gente entra na faculdade e quer ser o melhor aluno daquela faculdade, do curso que a gente faz, pensando em ter uma carreira profissional próspera, arrumar um bom trabalho. Mas a gente não sabe se a gente vai conseguir alcançar a idade de uma vida profissional. A gente não sabe se vai conseguir chegar à idade de entrar no mercado de trabalho. E aí a gente consegue um trabalho e a gente se esmera naquele trabalho, começa a fazer especializações, pensando em constituir uma família e dar o melhor para a nossa família. Mas a gente não sabe se a gente alcançará a idade de ter que constituir uma família. E a gente então constitui a nossa família e a gente investe o nosso tempo em dar o melhor para a nossa família, em comprar um carro melhor, em ter uma casa melhor. Mas a gente não sabe se a gente vai viver até a idade de ter um carro melhor ou de ter uma casa melhor. E o interessante é que para todas estas coisas, nós precisamos exercitar a nossa fé. Como que a gente está vivendo, esperando em uma coisa do futuro? Essa coisa ainda não chegou, essa coisa ainda não foi alcançada. Então nós vivemos, nós nos preparamos para essas coisas pela fé que nós alcançaremos a idade escolar, pela fé que nós alcançaremos a idade do vestibular, pela fé que nós alcançaremos a idade de um trabalho, pela fé que nós alcançaremos uma família. E assim a gente vai vivendo, exercitando esta fé dia após dia. E temos então vivido, temos investido nosso tempo, investido nosso intelecto, nossa juventude, investido a nossa força, investido tudo o que temos de melhor em busca de conquistar um tesouro aqui nesta terra. Assim a gente vai retroalimentando esse ciclo vicioso em busca de nosso tesouro. Aliás, nem de nosso tesouro, porque os tesouros mudam a cada fase de nossas vidas. Nós vamos retroalimentando este ciclo vicioso em busca de nossos tesouros, alcançar estes tesouros. Mas dentre todas as coisas que podem acontecer em nossas vidas, só existe uma coisa para a qual nós não precisamos exercitar a nossa fé, porque é uma coisa certeira, é a nossa morte. Então, diferentemente das outras coisas que a gente tem que exercitar a nossa fé para buscar, para investir, a morte a gente não precisa investir a nossa fé. É a única coisa certeira. E é a coisa, apesar de certeira, que a gente menos investe. A gente menos investe o nosso tempo, as nossas habilidades, o nosso viver. E quando eu digo para nos preparar para a morte, é claro que eu não estou falando da morte no sentido do velório, desta coisa triste. Estas coisas, os nossos filhos cuidarão. Eu não estou falando dessas coisas, mas eu estou falando nas coisas que advirão após a nossa morte. E já já eu vou voltar neste assunto. Voltando então ao texto que nós lemos do apóstolo Paulo. Que fala sobre o estilo de vida
que o crente deve ter. O apóstolo Paulo é muito enfático em suas colocações, em suas considerações. E ele começa falando que ele roga aos romanos. E a gente pode aplicar isso a nós também. Ele roga aos romanos. Ele não simplesmente pede, mas ele roga, ele pede de uma maneira insistente, de uma maneira muito especial, como que clamando aos romanos, como que clamando a nós, não simplesmente pedindo, mas enfaticamente, ele roga a nós. E ele roga pela compaixão de Deus. Ele roga a nós pela misericórdia de Deus. Ele pede, ele insiste com a gente pela misericórdia de Deus. Está vendo a ênfase? Não é qualquer pedido, não é qualquer rogo, mas é um rogo especial. Ele sabe o que ele está pedindo. Ele sabe da importância do que ele vai falar para as nossas vidas. Por isso que ele põe tanta ênfase, por isso que ele insiste tanto. Pessoal, eu rogo a vocês, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. É desta forma que eu quero que vocês entendam o que eu vou rogar a vocês, o que eu vou pedir a vocês. Não vejam isso como um simples pedido, mas como um pedido especial de quem sabe o que está pedindo e de quem sabe a importância disso para as suas vidas. E ele prossegue, que apresenteis os vossos corpos. O apóstolo Paulo roga para que a gente apresente as nossas vidas. O apóstolo Paulo não está pedindo simplesmente que a gente dê o nosso dízimo, que a gente dê as nossas ofertas, que a gente disponha de algum bem para o reino de Deus, como se isso fosse uma espécie de pagamento de indulgência, de alívio de consciência para as nossas vidas. Eu vou continuar dedicando aqui a minha vida, o meu tempo para o meu ciclo vicioso e para as coisas importantes concernentes ao reino de Deus, para as coisas pós-morte. Eu vou dar um dinheiro, eu vou dar o meu dízimo corretamente, eu vou dar uma oferta especial, e assim eu vou estar agradando a Deus. Mas não, irmãos, o apóstolo Paulo roga, ele insiste que a gente dê os nossos corpos. Mas ele quer que a gente dê os nossos corpos como? Em sacrifício vivo. Ele quer que o corpo de cada um de nós, de cada crente, seja um sacrifício vivo. Não apenas um sacrifício qualquer, como era o sacrifício do Antigo Testamento, em que se imolava um animal e entregava aquele animal morto como uma oferta a Deus. Mas agora o apóstolo Paulo passa para um outro nível de sacrifício. Ele está falando de sacrifício de animais vivos. E este animal sou eu. Este animal é você, este animal é cada um dos crentes. Sacrifício vivo. Mais do que vivo, um sacrifício santo. Um sacrifício separado dos demais corpos. Um sacrifício especial a Deus. Um sacrifício que tenha vida, que tenha um estilo de vida agradável a Deus. E quando eu leio que ele fala um sacrifício vivo, agradável a Deus, eu me lembro dos sacrifícios de Caim e Abel, que ambos, os irmãos, deram sacrifícios a Deus, mas um deu um sacrifício que agradava a Deus e outro deu um sacrifício que não agradava a Deus e foi rejeitado. Qual o tipo de sacrifício que nós vamos ofertar a Deus? Como que nós vamos oferecer os nossos corpos a Deus, ao serviço do reino dele? E roga mais, roga que não sejamos conformados com este mundo. O apóstolo Paulo roga que nós não nos amoldemos a este mundo, que nós não nos misturemos com as pessoas deste mundo no sentido de termos o mesmo estilo de vida que elas, mas que nós sejamos diferentes. E aí ele entra então com o adversativo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E como nós podemos renovar o nosso entendimento
senão nos esmerando em conhecer mais a Deus, em ler mais a sua palavra, em buscar uma intimidade com Deus. Sermos transformados pelo entendimento. E ele termina, então, o texto com a finalidade de tudo pelo que ele roga aos romanos e que ele roga também a nós, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita vontade de Deus. É claro que experimentar e seguir a vontade de Deus fará com que investamos nossas vidas, nosso tempo, nossas forças no tesouro eterno. E esta eternidade me remete, então, ao segundo ponto, a segunda coisa que eu tenho pensado bastante nas últimas semanas: a eternidade. Na semana passada, no domingo passado, o pastor Mauro, ele relatou um diálogo entre o pastor John Newton e uma idosa, membro de sua igreja, que estava em seu leito de morte. E John Newton, então, falava que, diante daquela idosa no leito de morte, a idosa falou para ele que tinha um negócio que era somente entre ela e Deus e que ele não entraria naquele negócio, ele não faria parte daquele negócio. Então eu fiquei a pensar, o que seria este negócio? O que esta mulher estaria sempre dialogando, eu imaginando com Deus, em seu leito de morte? Eu imaginei então que ela, apesar de ter toda a certeza, toda a convicção de que ela era salva, ela deveria ter ainda um certo tipo de insegurança de como seria o porvir. E é claro, o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas, mas é claro que é uma coisa incerta para nós. É uma mudança muito profunda, repentina, passar desta vida para outra vida. Eu imagino que aquela idosa, piedosa, estava a refletir sobre isso. Eu tenho certeza da minha salvação, eu estou segura de minha salvação, mas como será esta mudança? O que há de vir no meu futuro, no meu pós-morte? Ela tinha certeza, tinha segurança que seria uma coisa boa, mas de certa forma imagino que aquilo traria um certo medo para ela, porque por mais que ela tivesse essa fé no porvir, a gente é humano e toda mudança, enquanto nesta vida já nos traz insegurança, imagina uma mudança dessa, que é uma mudança eterna e que transformaria completamente a vida daquela idosa. E eu passei a imaginar, se tal tipo de mulher piedosa teve este portar diante de seu leito de morte, qual seria o nosso portar, nós que vivemos como gentios diante do nosso leito de morte? Qual seria o portar nosso, gentios, que vivemos como gentios e não vivemos de uma maneira santa que agrada a Deus? Ou nós não temos vivido como gentios? Mas é claro, mas nós somos gentios. Então nós vivemos como gentios. Tudo bem, mas que tipo de gentio nós temos sido? Que tipo de gentio nós temos sido? Temos 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 mais uma vez que estarmos cientes que existe um tipo de gentio que vive de uma maneira muito triste, um tipo de gentio que coloca sua força, um tipo de gentio que
coloca sua esperança, que coloca suas vidas nas coisas deste mundo, um tipo de gentio que não se santifica, um tipo de gentio que não busca ser uma pessoa diferente das demais. E isto é um temor que eu tenho em meu coração, principalmente depois das pregações do pastor Timóteo. E para ilustrar esse tipo de gentio que eu quero que vocês entendam, eu peço a permissão para usar um texto bíblico, ainda que longo, para que possamos ter uma ideia melhor deste tipo de gentio ao qual eu estou me referindo e que eu temo que seja o tipo de gentio que nós estejamos sendo. Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 31. Peço aos irmãos que abram e acompanhem a leitura. Lucas, capítulo 12, versos 22 a 31. Lucas, capítulo 12, versos 22 a 31, diz assim: E disse aos seus discípulos, Jesus dizendo aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Este trecho é lindo, né? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as outras nações do mundo, porque os gentios buscam todas estas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós não somos do tipo de gentio que coloca o tesouro nas coisas deste mundo. Nós não somos o tipo de gentio que coloca o seu tesouro nas coisas desta vida. E com relação ao novo tipo de gentio? E com relação ao outro tipo de gentio que devemos ser? O que é a vida deste tipo de gentio? Como é este novo gentio? Este novo gentio é um gentio transformado, é um gentio completamente santificado, um gentio que foi feito um só corpo na família de Deus, um gentio especial, não um zambujeiro. O que o Romanos nos diz sobre o jambuzeiro? O Romano nos diz sobre o jambuzeiro que o jambuzeiro foi enxertado na oliveira verdadeira. E o que é um jambuzeiro? Um jambuzeiro é uma oliva brava, uma oliva que não serve para nada, espinhenta,
e assim nós éramos como um gentio jambuzeiro, mas nós já não somos mais assim. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira e devemos ser transformados pela seiva que flui nesta oliveira e transformar as nossas vidas de um gentio jambuzeiro em um gentio verdadeiro. Eu gostaria de ilustrar com um novo texto bíblico, lá em Efésios, capítulo 2. Convido os irmãos a abrirem novamente suas Bíblias lá. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8. O novo tipo de gentio. Um gentio transformado, um gentio santificado, um gentio feito um com o povo de Israel, um só na família de Deus, um só povo de Deus. Diz assim Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse trecho aqui eu não precisava ter lido não, mas como é um trecho muito, muito lindo, muito maravilhoso, eu não podia perder a oportunidade de lê-lo novamente. Portanto, lembrai-vos de que vós quem? Vós, gentios. Paulo está falando para os gentios. Então, lembrai-vos de que vós, gentios, no outro tempo éreis gentios, gentios na carne, gentios na incircuncisão, que o apóstolo Paulo vai continuar falando aqui, e chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Naquele tempo, qual tempo? Naquele tempo em que eles ainda eram incircuncisão, naquele tempo em que eles ainda não conheciam a Deus. Então, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Vocês, gentios, que não vivem separadamente, vocês, gentios, que vivem como as outras pessoas, vocês não têm esperança, porque vocês ainda não têm Cristo no nosso coração. E ele prossegue, e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vós que antes estáveis longe como? Longe de Deus, longe do povo de Deus, que não fazia parte da comunidade do povo de Deus. Já pelo sangue de Cristo chegastes perto, uma nova condição para o povo gentio. Vocês não estão mais longe, vocês agora estão perto pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos quem? Dos gentios e do povo de Israel, de ambos os povos fez um. Somos um corpo em Cristo, somos um corpo em Deus. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade que havia entre o povo de Israel e os gentios. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois novamente, de ambos, dos gentios e do povo judeu, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar novamente ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, a vós gentios, e aos que estavam perto, a vocês judeus, porque por ele ambos novamente temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Este é o novo estado nosso como gentio. Concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados
para a morada de Deus em espírito. Não somos gentios como os demais, gentios sem pai, gentios que não conhecem a paternidade de Deus, que precisa se preocupar com essas coisas do mundo, que precisa investir a sua vida nestas coisas deste mundo, neste ciclo vicioso que os gentios que não conhecem a Deus investem as suas vidas. Não somos desse tipo de gentios. E mais, o apóstolo Paulo tem outro texto que solidifica essa ideia dos gentios sendo um só com o povo de Israel. Está em Colossenses, capítulo 1, versos 20 a 28. Eu peço que os irmãos abram lá, cheguem lá rapidinho novamente. Colossenses, capítulo 1, versículos 20 a 28. Colossenses, capítulo 1, versos 20 a 28. Diz assim a palavra de Deus: e que havendo por ele, por Cristo, feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto a que estão na terra como a que estão no céu. A vós também, vós quem? Gentios, que noutro tempo eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos. Novamente a ideia de santo, separado, povo especial, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, a glória desse mistério revelada também aos gentios. E qual é esse mistério? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, gentios, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Gentio, você já não é mais estranho às promessas de Deus. Já não vive separado de Deus, buscando apenas as coisas que os gentios que não conhecem a Deus, que os gentios que não têm Deus como Pai buscam. Mas nós devemos ser separados, buscar as coisas celestiais, as coisas do negócio de nosso Pai, porque agora nós temos o nosso Pai, nós temos um Pai habitando em nós através do Espírito Santo, e deixarmos para lá as coisas que os demais gentios buscam, porque eles não sabem que tem um Pai que vai suprir todas estas coisas. Irmãos, não caiamos no erro oposto do povo de Israel, que, tendo sido separado por Deus, se acomodou e se inchou e se fez soberbo e se isolou das demais nações, se isolou dos gentios, ao invés de se fazer luz para eles. Nós já saímos das trevas, já não podemos mais viver como vivem os gentios que não conhecem a Deus. Já não podemos mais viver como jambuzeiros. Deus espera que vivamos e nos apresentemos a Ele separados, que nos apresentemos a Ele diferentes dos demais gentios, como parte, como concidadãos dos santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Que possa ser
um momento precioso não só para Deus, um momento de nossas mortes, mas também um momento precioso para nós. Sabedores de que, quando estivermos em nosso leito de morte, teremos a certeza da nossa salvação, teremos a certeza para onde estamos indo, mas também teremos a certeza de termos vivido de forma condigna, da forma como Deus esperava que vivêssemos como gentios, concidadãos dos santos. Que tenhamos a certeza e a firmeza de nossa salvação, mas que essa certeza do nosso portar, da nossa vida, do nosso investimento, não seja um investimento como o dos demais gentios, que fazem parte daquele ciclo vicioso. Não conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do nosso entendimento através do conhecimento cada vez maior de nosso Pai. Apresentemos, portanto, nossos corpos nesta vida como um sacrifício vivo a Deus, para experimentarmos a sua boa, agradável e perfeita vontade. E naquele dia do encontro com Deus, nós nos apresentaremos a Ele, então, como Ele espera que nós nos apresentemos, como santos, como pessoas santificadas, como pessoas diferentes, que soube que investir no tesouro eterno. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra, pelo que ela nos ensina, pelo que ela nos exorta. Muito obrigado porque tivemos a palavra do pastor Timóteo, que nos exortou bastante sobre o novo sentido da santidade. Muito obrigado pelo que a sua palavra nos ensina também acerca disso. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja a cada dia renovando este sentido de santidade em nossas vidas. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai, que o Senhor continue trazendo alegria a cada um de nós nas oportunidades que tivermos para te servir. Amém, Senhor.